Que a paz do Senhor esteja com todos. Por favor, abra a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura dos versículos 8, o 9 e depois o versículo de número 12. Estamos dando continuidade à campanha do deserto para a bênção. Pois, segundo a luz da palavra, esse é o projeto original de Deus, de transferir, de transportar, de tirar o seu povo do deserto e colocá-lo na bênção. Pode ser em um espaço de tempo de 40 dias ou mais. É muito relativo, porque nos dias de hoje isso vai de pessoa para pessoa. Mas de modo geral, Deus ele tem poder de tirar todos do deserto para a bênção. Então, eu quero dar continuidade à segunda mensagem da série de 3. A primeira nós ouvimos na quarta-feira e hoje você vai ouvir a segunda. E eu quero que você acompanhe a leitura. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículos 8 e o 9. E ele disse: por que caminhos soberanos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinham água. Versículo 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Agora eu vou ler novamente o versículo 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Perceba que só depois que eles tiveram a certeza que havia alguém que tinha ali a palavra do Senhor, que eles vão ter agora uma atitude. Eles vão agora descer. Perceba que até então eles não sabiam para onde ir e o que fazer. Mas só depois que eles tiveram a certeza, a confirmação, que havia alguém que tinha a palavra do Senhor, foi aí que eles se manifestaram. Então, a segunda mensagem da série de 3, nós vamos aprender que é fundamental, é importante, é indispensável nós estarmos com a palavra do Senhor. Se verdadeiramente queremos que o Senhor nos tire do deserto para a bênção, então não vai ser outra coisa que fará o Senhor ter uma causa, um motivo para nos tirar do deserto para a bênção, a não ser a sua palavra, a palavra do Senhor. Você crê? Então agora eu vou reler, e cada pessoa que está aqui comigo na igreja Paz e Vida em Moscavide, Portugal, vai repetir bem alto e bem forte. Eu leio e em seguida você repete. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Está com ele a palavra do Senhor. Você pode dizer que a palavra do Senhor está consigo? Isso é importante. Vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito de Deus, por meio da palavra, venha ministrar, falar conosco. Coloque a mão sobre o coração, curve a sua cabeça e peça ao Senhor que venha falar conosco. Pai querido e Deus amado, estamos reunidos em Teu nome, na Tua casa, estamos na Tua presença. E assim como um dia o Teu servo, o profeta Eliseu, estava com a palavra,
nós também, Senhor, queremos estar com a tua palavra. Por isso ela vai ser pregada agora. Então vem com teu Espírito, unge os ouvidos daqueles que vão ouvir. Mas, Senhor, coloca por terra todo impedimento e toda barreira, toda oposição e toda resistência à sua palavra. E envia a tua palavra e que ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. E vamos dar para a palavra do Senhor uma salva de palmas, porque Ele é digno, Ele é o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Perceba que haviam 3 reis que foram para o deserto de Edom. E além desses 3 reis, nós vemos na palavra, segundo a história, que também havia um povo que estava ali presente, fora o gado, os animais que eles estavam levando. E durante aquela marcha, ou seja, aquele percurso em pleno deserto, surgiram as necessidades. E uma das necessidades que mais apertou para aquele povo em pleno deserto foi a falta de água. Não havia sequer nenhuma gota de água para que alguém bebesse, tampouco o gado, os animais. Então todos estão vulneráveis, todos estão agora debilitados. E como se não bastasse eles estarem no deserto, como se não bastasse a falta de água, eles estavam prestes a se encontrar com os inimigos que estavam se aproximando. E os inimigos da época eram os moabitas. Então eles estavam vindo para a guerra contra aqueles 3 reis. Mas eis que surge na história um personagem. Eu posso te dizer que ele passou a ser um personagem principal. Porque se não fosse ele estar presente, se não fosse ele se manifestar naquele deserto para aqueles reis, segundo aquela situação em que todos estavam, então todos, além de estarem padecendo, eles iam perecer em pleno deserto. E quem era este que se tornou o personagem principal, o protagonista dessa história, que desenrolou, que desempenhou um papel fundamental para todos aqueles que estavam no deserto? Segundo a palavra, diz que foi o profeta Eliseu. Perceba que eles solicitaram a presença do profeta. E nós aprendemos na quarta-feira que é fundamental você estar tendo acesso ao profeta do Senhor. E nós sabemos que não é Eliseu, pois o profeta dos nossos dias, o maior e verdadeiro profeta, é aquele que Deus enviou, que foi o seu Filho amado. Jesus Cristo é o profeta verdadeiro. É o maior profeta que eu e você temos que ter presente na nossa vida. Porque em todos os tempos, esse profeta chamado Jesus, ele vai nos revelar tudo quanto nós temos que fazer e como nós temos que fazer. Ou seja, ele vai antecipar muitas coisas nas nossas vidas. Assim como fora nos dias do profeta Eliseu. Perceba que ele vai dar a direção para aqueles 3 reis do que eles tinham que fazer e aquilo que sucederia após eles fazerem aquilo que foi exigido. Mas hoje eu quero te ensinar, nesta segunda mensagem da série de 3 mensagens, que para você sair do deserto para a bênção, você não pode desprezar a palavra do Senhor. Veja que Josafá, ele era servo do Senhor. E Josafá, ele também teve a experiência algumas vezes
em fazer uso da palavra do Senhor. Chegou uma altura na vida de Josafá, que um dia ele tomou a palavra, e ele falou diante de todo o povo: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Então Josafá, ele sabia a importância, o valor que tinha a palavra do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje. Tanto que aqui ele mesmo vai estar falando que a palavra do Senhor estava com Eliseu. Veja que não estava com Josafá, e tampouco com Arão, tampouco com Jorão, tampouco com o rei de Edom. Veja que a palavra do Senhor estava com Eliseu, o profeta, um ministro do Senhor. Então, eu e você temos que estar com a palavra do Senhor. Porque está escrito que essa palavra ela tem peso na nossa vida. O peso da palavra do Senhor está com aquele que está com a palavra do Senhor. Veja que Eliseu, ele assumiu tudo quanto ia acontecer, não pelo seu desejo, não foi pela sua lógica e imaginação, mas ele estava tão certo, ele estava garantido que aquilo que ia acontecer em pleno deserto, aquilo que Deus ia fazer no meio daquele deserto, para aqueles homens, por causa da palavra que estava com ele. Então aqui nesse texto, nessa história, nós encontramos pelo menos 3 verdades que fizeram com que o Senhor se manifestasse em favor daquele povo no deserto. A primeira verdade, você já sabe, que é termos a presença do profeta do Senhor. A segunda verdade é você estar com a palavra do Senhor. E eu já vou te dizer qual é a terceira, pois eu vou estar revelando a você no domingo, no encerramento dessa série de 3 mensagens. Mas aqui mesmo você encontra essa terceira verdade, que no caso foi a adoração, porque ali Eliseu também ele solicitou que todos estivessem tendo um momento de adoração ao Senhor. E sobre isso eu vou falar com mais detalhes e com mais profundidade no domingo. Mas vamos nos ater na segunda verdade. E qual é a segunda verdade? É estarmos com a palavra do Senhor. Por que eu e você temos que estar com a palavra do Senhor? Ainda mais quando nós entramos ou estamos em um deserto. Porque desde o princípio, o próprio Deus, ele fez uso da sua palavra. Está escrito que Deus, ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. Tudo que foi dito pelo Senhor se fez. Tudo que o Senhor profetizou aconteceu. Tudo por causa da palavra. Está escrito que a palavra que Deus liberou desde o princípio, e como nos dias de hoje Deus libera uma palavra a nós, ela jamais caiu e jamais cairá por terra, ou seja, jamais será vã. Antes, ela já tem o seu propósito para aquilo ou para quem Deus está enviando, liberando a sua palavra. Está escrito no livro do profeta Isaías, que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim, ou seja, para Deus, vazia. Então, se nós ligarmos esse texto de Isaías, capítulo 55, no versículo de número 11, ao que Eliseu, ele estava ali valorizando, faz sentido. Porque uma palavra saiu da boca de Eliseu, e era a palavra do Senhor. Porque foi o Senhor que revelou aquilo que sucederia para aquele povo em pleno deserto.
Então veja que a palavra não volta vazia. Antes, Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra, de cumprir, de fazer com que esta palavra se manifeste na íntegra. Então, veja que a palavra do Senhor, quando está em nós, ela vai prosperar. Deus, ele disse isso para o profeta Jeremias, que ele vela pela sua palavra para a cumprir. Não importa o tempo. Jesus, ele confirmou isso. Podem passar os céus e terra, nem que leve anos para que isso aconteça, mas as suas palavras jamais passarão. Você está entendendo isso? Você está compreendendo? A palavra do Senhor jamais, ela vai ser em vão. Para muitos, a pessoa, ela nem acredita na palavra. Mas nós não somos muitos. Você tem que entender que a palavra do Senhor tem que estar com você. Então a palavra do Senhor, ela tem um peso na nossa vida. E Deus, ele se compromete. Se você manter esta palavra, se você acredita nesta palavra, então a palavra do Senhor tem o poder de realização na sua vida. Josafá, ele foi feliz quando disse que a palavra do Senhor estava com Eliseu. Quer dizer que você tem que ter essa certeza, para que você venha transparecer, venha transmitir essa certeza também àqueles que estão à sua volta. Quando as pessoas olharem para você, em meio aos desertos desta vida, as dificuldades, as lutas, elas não precisam de outra coisa a não ser da palavra do Senhor, que tem que estar em você e com você. Pois nós vamos ler aqui, que além do Senhor ter criado todas as coisas pelo poder da sua palavra, tudo se mantém. Deus, ele sustenta tudo pela sua palavra. E ele nos dá a entender que nós temos que depender desta palavra. Então deixa marcado aí no segundo livro de Reis, no capítulo 3. Volta um pouquinho, ainda no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, está escrito: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E o que é que sai da boca do Senhor? A palavra. Perceba que naqueles dias de Eliseu, a palavra do Senhor veio àqueles homens através de Eliseu. Então Deus, pelo seu Espírito, ele falou, ele revelou. Mas foi necessário Eliseu abrir a sua boca, para que então todos passassem a saber o que ia acontecer. Então eles tinham que manter aquela palavra que saiu da boca do profeta Eliseu. E o que é que o profeta Eliseu, ele disse? Qual foi a palavra, a mensagem do Senhor? Assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, mas todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Então quem faria isso? Aquele que usou o profeta para falar tudo isso, que no caso foi o Senhor. Porque quem faria com que a água viesse em pleno deserto era o Senhor. Então você precisa entender que eu e você temos que depender da palavra que sai da boca do Senhor. Porque Deus, ele vai permitir muitas das vezes nós passarmos por desertos, por dificuldades. Não é o que está dizendo aqui o versículo 3?
e te humilhou, te deixou ter fome. Quer dizer que muitas das vezes você vai se encontrar limitado. Haverão privações, mas nada disso vai prevalecer, uma vez que você depende daquilo que sai da boca do Senhor, que no caso é a palavra do Senhor. Pois a palavra do Senhor sustenta, a palavra do Senhor alimenta, a palavra do Senhor é poderosa. Então eu e você temos que ter contato com a palavra do Senhor. Na verdade, é como o apóstolo Tiago, ele disse na sua epístola. Essa palavra tem que estar enxertada em nós. A palavra do Senhor, ela tem que estar em vós. Porque se você estiver com a palavra do Senhor, então não há deserto que tem poder para prevalecer na sua vida. Não há dificuldade, não há inimigos que são capazes de fazer você perecer em pleno deserto. Porque a palavra de Deus é a saída, é o escape, é o socorro. A palavra do Senhor é a nossa salvação. Eu me lembro que um dia, um dos discípulos de Jesus, tomando a palavra, ele olhando para Jesus, disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então perceba que você precisa em todo tempo estar com a palavra do Senhor. Não que isso venha mostrar que você acredita mais do que todo mundo, ou que você seja um religioso, um fanático. Não, mas é porque quando a palavra do Senhor está em você, o próprio Deus tem o compromisso de fazer cumprir esta palavra em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz mais aqui. Abra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. Hebreus capítulo 4, e o versículo de número 12. Embora você já conheça o texto, mas eu faço questão de ler porque é importante. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, até então aqueles 3 reis que estavam no deserto de Edom, eles nem imaginavam, eles nem sabiam o que podia acontecer, o que estava por vir. Mas o Senhor, ele fez saber. O Senhor deu a eles o entendimento, e isso só foi possível através da palavra do Senhor, que foi revelada por intermédio do profeta Eliseu. Então veja que quando você tem a palavra do Senhor, você vai ficar sabendo de muitas coisas. Deus ele vai te ensinar, Deus ele vai te orientar como você deve proceder mesmo no deserto. Pois a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Qual é a mensagem? Qual é a ideia que se tem quando uma pessoa está no deserto? De morte. Por isso que você tem que ter a palavra. Quem tem a palavra, tem a vida. E eu quero que você entenda. Quando Josafá, ele diz sim, está com ele a palavra do Senhor, para nós, segundo a revelação, diz que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela se manifestou, o verbo se fez carne. E aí você encontra isso aqui em João, no capítulo de número 1, vamos ler o versículo de número 1 também. Olha só que interessante.
Evangelho de João, capítulo 1. E o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele quem? Pelo Senhor. Porque Ele é o Verbo vivo, é a palavra viva. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Então só foi possível aquele vale se encher de tanta água em pleno deserto por causa do Verbo vivo, por causa da palavra viva que foi liberada, que foi profetizada por alguém. Alguém tem que liberar a palavra, mas que seja a palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua epístola, ele disse: se alguém falar, fale segundo a palavra do Senhor. Então você vai sair desse deserto, ou nesse deserto Deus vai manifestar algo sobrenatural, se tão somente a palavra do Senhor estiver com você. Fora isso, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada, porque Ele garante que pela sua palavra tudo se fará. E Ele tem que estar presente na sua vida, ainda que no deserto. Aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 13, está escrito, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Você crê nesta palavra? Você toma posse desta palavra? Então fique de pé, por favor. Não existe deserto, não existe dificuldade, não existe inimigo que possam substituir ou subsistir a palavra do Senhor. Veja que pode ser o pior e mais terrível deserto, o mais longo deserto da sua vida. Acredite, pela palavra, o Senhor te tira do deserto. Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós vemos que Jesus também, ele atravessou um deserto. E durante aqueles dias em que Jesus esteve no deserto, houve dificuldades. Como se não bastasse a tentação e o tentador estavam ali para tentar destruir Jesus. Mas veja que Jesus, além de estar com a palavra, ele é a palavra de Deus. Então a palavra tem que estar com você. Eliseu, ele tinha a palavra do Senhor. Ninguém deu um passo, ninguém deu continuidade, sem que antes eles soubessem o que Deus tinha para eles, segundo a sua palavra. Então você precisa agora crer de todo o seu coração que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra de Deus. Você tem que ter Ele na sua vida, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Você só consegue ter vida pela palavra, porque a palavra é viva, a palavra é vida. Então você precisa se render, se entregar, porque aquele que recebe esta palavra, recebe o Filho de Deus, e aquele que recebe o Filho de Deus, terá a vida eterna. Então agora, entregue a sua vida para Ele, confessa a Jesus, volta para Jesus. Você tem que se reconciliar. Você sabe que você tem que ter Jesus como profeta. Jesus é a palavra. Sem isso, você não consegue sair do deserto. Eu estou falando do deserto desta vida. Até para a gente ser salvo, a gente precisa dele. Então, se você reconhece isso,
Confesse a Jesus, volte para Ele. Coloque a mão sobre o coração, feche os teus olhos e ore assim comigo. Senhor Deus, não importa a circunstância, o deserto, a dificuldade, o inimigo, o que importa é estar com a palavra do Senhor. Pela palavra, o Senhor tem poder para me livrar, me tirar de todo e qualquer deserto. Meu Deus, as dificuldades, os inimigos não subsistirão, não vão prevalecer, pois é a tua palavra, Senhor, que me sustenta, é a tua palavra que me dá vida, a tua palavra é a saída, é o escape, é o livramento, é a salvação para a minha vida. E agora eu me rendo, eu me entrego à palavra do Senhor, ou seja, a Jesus Cristo, porque está escrito que Ele se chama a palavra de Deus. E agora, Senhor, eu te peço, me socorre, me ajuda, me auxilia, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Continue agora em espírito, continue agora falando com Deus, orando a palavra do Senhor. Pai querido e Deus amado, nós estamos aprendendo com o Senhor segundo a tua palavra, que para o Senhor ter o motivo, razão, para o Senhor se inclinar para nós, se faz necessário estarmos ligados ao profeta verdadeiro, ao maior profeta que se chama Jesus Cristo, pois Ele é quem nos ensina todas as coisas, é Ele que antecipa todas as coisas, é Ele que nos faz saber o que vai suceder no tempo oportuno, bem como também, se nós tivermos acesso à palavra do Senhor, ou seja, se a palavra do Senhor estiver em nós, então, meu Deus, não existe deserto, não existe, meu Deus, dificuldade, não existe inimigo que é capaz de prevalecer, mas o Senhor é aquele que garante que nós vamos, meu Deus, vencer, que nós vamos prevalecer em nome do Senhor Jesus. Então, assim como a palavra do Senhor estava com Eliseu, que a tua palavra também, meu Deus, venha estar conosco, que esta palavra esteja enxertada em nós, que não nos falte a nós a tua palavra, pelo peso da tua palavra, Senhor, eu te peço, vai curando, vai libertando, livra esta pessoa deste deserto, e pela palavra, meu Deus, eu quero que ela seja sustentada, que esta pessoa seja fortalecida, que esta pessoa seja colocada na bênção, e muito mais do que isso, pela tua palavra, que ela venha ter a vida eterna, e que ela venha desfrutar da salvação, em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Diga, pela palavra do Senhor, Deus me tira do deserto, e me coloca na bênção, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Pode sentar, por favor. Abra a palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. A grande verdade é que, por mais que nós venhamos desejar, querer, por mais que nós venhamos fazer de tudo, mesmo assim, não vamos conseguir salvar todos. Nem Deus, sendo Deus,
Ele vai conseguir salvar todos. Você sabia disso? Porque não depende só de Deus. Não depende só de nós, dos nossos esforços. Mas veja que para ser salvo, isso é algo exclusivo. Quer dizer que é algo particular, é individual. Mas, sabendo disso, nós não podemos estar ignorando ou desprezando aquilo que nós podemos fazer neste tempo para que alguns se salvem. Esse foi o pensamento do apóstolo Paulo. Perceba que naquela época era muito mais difícil salvar alguém do que nos dias de hoje. Porque outrora não havia uma liberdade de expressão como nós temos hoje. Hoje, centenas de milhares de pessoas podem ter acesso à pregação do Evangelho, podem ter acesso ao Senhor através da palavra que está sendo pregada, anunciada, através dos meios de comunicação. Mas se nós considerarmos isso no tempo do apóstolo Paulo, nós vemos que ele não tinha à sua disposição a tecnologia, como nós temos hoje. Como é possível você estar me assistindo e me ouvindo? Por causa da tecnologia que nos favorece. Então este é um dos meios pelos quais nós podemos estar levando a palavra salva. Então Paulo ele vai dizer o seguinte, ele chegou à conclusão, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 22. Fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Você não acha que a vontade de Paulo naquela época era salvar todos? É lógico que sim. Assim como é a nossa vontade também. Mas nós não temos força suficiente para conseguirmos salvar todos. Até porque não depende só dos nossos esforços. Porque tem que haver uma interação. Você está percebendo isso? Adianta Deus e nós queremos salvar todos, e nem todos estão interessados em serem salvos? Todo esforço, todo recurso, todo tempo será inútil, será em vão. É um desperdício. Mas nós não podemos desanimar por saber disso. O que tem que nos motivar, o que tem que fazer com que nós venhamos continuar fazendo, por onde? São aqueles que hão de se salvar. Pelo menos alguns vão se salvar. E eu quero agora minimizar isso. Quando eu digo alguns, eu estou me referindo aos seus. Ora, ainda que você não consiga salvar toda a sua parentela, mas alguns que no caso são os da sua família, você tem a chance, você tem a oportunidade de fazer o que está ao alcance das suas mãos, para que eles também tenham acesso a esta palavra que tem o poder de salvar, para que eles sejam salvos também. Mas você tem que acreditar e considere que não é só nós estarmos anunciando a palavra. Veja que se você analisar um todo, é um conjunto de coisas que são necessárias para que a palavra seja anunciada. E aí você encontra aqui Paulo falando no versículo 23, e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Quer dizer que você não vai fazer isso por causa da igreja, da instituição, da religião, da tradição. Não. Você tem que fazer por onde? Você tem que usar todos os meios, para que por todos os meios, os seus tenham acesso a essa palavra, a palavra que salva. E você fará isso por causa do Evangelho.
porque pelo mesmo você foi alcançado também. E você hoje tem a certeza, pelo evangelho que foi pregado, anunciado a você, que você será salvo. Então isso exige de nós tempo, esforço, também exige de nós recursos, porque se você for comparar, na época Paulo, ele não tinha tanto recurso assim, mas ele usou tudo o que ele tinha em mãos, para pregar o evangelho, para anunciar a palavra, que tinha e que tem o poder para salvar, não todos, mas alguns, porque nem todos estão dispostos a ouvir, nem todos dão crédito à nossa pregação, seja pelos meios de comunicação, seja pela internet, pela rádio, pela televisão, ou mesmo na igreja. Tudo isso tem um custo, amado. Tudo isso tem um sacrifício, tem que haver da nossa parte um esforço, para que todas essas coisas contribuam para que alguns se salvem. Então é o que nós vamos fazer agora. Você que está aqui na igreja, você que está à distância, nos acompanhando, você pode estar usando a tecnologia para estar fazendo algo por alguns que hão de se salvar. Você vai usar os seus recursos. Nós temos que usar o nosso dinheiro, os nossos talentos, em favor daqueles que hão de se salvar. Ora, você não quer que os seus se salvem? Você não quer que o maior número de pessoas se salvem? Então, nós temos que participar. Nós temos que estar tão envolvidos com isso, quanto aquele que irá nos salvar está envolvido conosco. Então, use agora o seu recurso. Pegue aí o seu dízimo, pegue a sua oferta. Faça uma oferta pelas almas. Oferte pelas almas. Porque Deus também ofertou pelas almas de todo mundo. Então, em nome de Jesus, se nós fizermos isso, ainda que a gente não consiga salvar todos, mas pelo menos alguns se salvarão em nome de Jesus. Então fique de pé, por favor. Você vai usar a tecnologia. Você vai fazer uma transferência, um depósito, usando aí a aplicação do seu banco no seu telemóvel. Ou se você preferir e sente mais confiança, ir direto ao balcão do seu banco, então vai lá. Vai até um caixa. Faz a transferência, faz o depósito, porque neste tempo nós estamos precisando de pessoas que entendam que o que nós estamos fazendo é por causa do evangelho, não é por causa da igreja A, B ou C. Não, é por causa do evangelho. Para que então venhamos também fazer parte do evangelho, não é? Isso que tem que ser a nossa maior preocupação. Então você que fizer a sua transferência, o seu depósito, você vai tirar aí uma cópia do comprovante, e você vai estar vindo à igreja, e você vai estar apresentando no altar também. Porque agora nós vamos fazer oração para Deus consagrar, para Deus santificar. Mas é importante você confirmar isso, vindo à igreja e colocar no altar, porque o que é maior? O altar que santifica a oferta ou a oferta em si? É o altar que santifica a oferta. Então é necessário você ter esse contato. Além de você fazer esta oferta, você vir até a casa do Senhor para apresentar a Deus no altar a sua oferta. Tá bem? Então levante aos céus o dízimo, levante aos céus a sua oferta. E eu quero que você ore mesmo, que você fale com Deus dizendo: Senhor, eu vou fazer por todos os meios. Eu vou usar o que eu tenho para conseguir salvar alguns, através da pregação do evangelho, do anúncio da palavra que salva. Pai querido e Deus amado, assim como Paulo, o nosso maior desejo é que todos se salvem. Mas nós sabemos que por mais que venhamos querer isso, até o Senhor quer, é impossível acontecer unanimemente, porque nem todos estão atentando para isso. Mas nós não podemos nos deixar levar, Senhor, por estas coisas.
Nós temos que fazer por onde? Usarmos todos os meios, recursos que temos, para que então venhamos, meu Deus, aumentar o número daqueles que hão de se salvar. Meu Deus, que esta palavra que salva venha chegar àqueles que estão subjugados e condenados, para que eles ouvindo o Senhor, seja através da tecnologia, do meio de comunicação, rádio, TV, internet, ou até mesmo numa igreja. Meu Deus, estes tenham a certeza como nós, que hão de se salvar pela palavra. Recebe agora o santo dízimo, recebe a oferta, consagra e santifica. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Você pode ajudar o Ministério dos Pregadores do Telhado, comparecendo em uma de nossas igrejas da Paz e Vida. Contribua com esta obra de evangelização. Anote os endereços: em Lisboa, Rua Arminda Gomes de Carvalho, número 10, Moscavide, esquina com a última paragem da Avenida de Moscavide. Em Vila Franca de Xira, Rua Almirante Cândido dos Reis, 130, Centro, na Rua do Café, Chave de Ouro. Pregadores do Telhado, comunicação a serviço da vida. Saiba mais sobre os Pregadores do Telhado nas redes sociais. facebook.com/Pregadores do Telhado e no Twitter @PregadoresOffice. E conheça mais sobre o ministério responsável por patrocinar a obra de Deus e transformar inúmeras pessoas no Brasil e no mundo. Acompanhe todas as atualizações e saiba como se tornar um pregador do telhado também. facebook.com/Pregadores do Telhado e no Twitter @PregadoresOffice.